Em 2003, o mundo se passa por uma pandemia onde um fungo se espalha rapidamente. Porém, esse fungo é diferente. Ele começou a se espalhar através da uma farinha de trigo na Indonésia. As pessoas que são infectadas ficam doentes e, com o passar do tempo, o fungo consegue consumir o corpo de um humano e os transformando em parasitas, sendo assim dizimando 80% da população mundial. No entanto, uma garotinha chamada Ellie parece carregar a cura em seu sangue. Olá, seja bem-vindo ao canal Investigando Séries. Nesse vídeo vamos recapitular a primeira temporada da série The Last of Us. Então se prepare, pegue uma pipoquinha e vem comigo. Em 1968, alguns especialistas em vírus e pandemias estão conversando em um debate na televisão sobre qual a probabilidade de uma pandemia dizimar a humanidade. O apresentador pergunta ao Dr. Newton se uma pandemia viral poderia tirar seu sono, e ele responde que não. Nenhum tipo de vírus tiraria o sono dele como os fungos tirariam. Ele explica que um vírus ou bactéria nos deixam doente e com possibilidade de conseguirmos nos curar. Porém, um fungo não, pois ele é capaz de controlar a mente e ainda deixar o hospedeiro vivo. E no caso existem evidências reais que se chama Cordyceps, um tipo de fungo que é capaz de controlar formigas e se alimentar do seu corpo, a deixando viva por muito tempo. O outro doutor fica incomodado e diz para o Dr. Newton que é possível em formigas, mas em humanos não. E ele responde dizendo que realmente é verdade, pois os fungos não suportam temperaturas acima de 34 graus, sendo que nos seres humanos temos uma temperatura acima disso. As pessoas ficam assustadas e sem acreditar no que o doutor está dizendo, e no final da entrevista o apresentador pergunta: e se um dia os fungos conseguirem evoluir, o que pode acontecer? O doutor diz que não haverá tratamento e nem cura, pois não é possível nem desenvolver, e que se realmente isso acontecer, a sua frase assusta todos. E se acontecer, nós perdemos. A cena corta e acelera o tempo. Agora estamos em 2003 e nos deparamos com Sarah acordando às 7 horas da manhã, porém parece que está atrasada e chama o seu pai, que se chama Joel. Sarah começa a preparar o café e pergunta ao seu pai se ele comprou farinha de trigo para ela fazer panquecas. E ele diz que não comprou, pois ela iria fazer um bolo de aniversário. Lembrem que no início do vídeo eu cito sobre como o fungo começou a se espalhar. Foi através da farinha de trigo, ou seja, talvez Joel tenha evitado que algo pudesse acontecer com ele naquele momento. Enquanto estão tomando café, Tommy entra na casa e, que é tio de Sarah, ele parabeniza o Joel por ser seu aniversário, o chamando de velho escroto. Enquanto estão ainda comendo na rádio, fala sobre uma cidade na Indonésia que está tendo problemas, mas eles não se atentam no que estão falando. Tony e Joel trabalham juntos, que aparenta serem uma construtora, e Joel fala para Sarah que ele só retornará à noite. Sarah começa a se arrumar para ir à escola e pega sua mochila. Ela aproveita que seu pai está se arrumando o carro e pega um pouco de dinheiro na gaveta dele e um relógio. Já do lado de fora, prestes a entrar no carro, Sarah cumprimenta os vizinhos que são idosos e que a convida para ir mais tarde à casa deles. Sarah termina sua aula e pega um ônibus e vai em direção a uma relojoaria. Ela está consertando o relógio de seu pai, enquanto ela está olhando os objetos da loja. No lado de fora passa vários carros de bombeiros e da polícia. Uma moça aparece e pede para que Sarah saia do estabelecimento e vá direto para sua casa, pois eles estão fechando, e dá para perceber que a moça está com um semblante um pouco assustado. Só que Sarah não vai para sua casa, ela fica na vizinha, que se chama Senhora Connie, e que tinha combinado com ela mais cedo. Sarah pergunta se aconteceu alguma coisa da vizinha, pois está vendo muita polícia na rua, porém ela diz que está normal como sempre. Logo depois, Sarah fica olhando alguns DVD que estão em uma estante, e logo atrás está a mãe de sua vizinha, que é bem velhinha, e tem uma doença que não pode falar e nem andar. Só que nesse exato momento algo está acontecendo com ela. No entanto, Sarah não consegue perceber. Sarah então decide ir embora, e percebe que o cachorro não para de olhar assustado para a pobre senhorinha. Mas Sarah ignora a situação e vai embora mesmo assim. Já do lado de fora, Sarah vê vários caças passando no céu, como se algo tivesse acontecendo de grave na sua cidade. A noite chega e seu pai Joel chega do trabalho, porém ele esqueceu do bolo dele de aniversário e Sarah diz que ela tem um presente para ele e dá o relógio consertado. Logo depois, os dois começam a assistir o filme que Sarah emprestou da vizinha. Mas neste momento, o seu telefone começa a tocar, e é Tony que está preso por conta de ter dado um soco em um cara no bar.
Ele diz que o cara ficou louco e atacou a garçonete do nada. Tony pede para Joel ir pagar a fiança e soltá-lo da delegacia, e ele alega que lá está um caos. Sarah está dormindo, e Joel a coloca em seu quarto e o relógio marca 11 horas da noite. Quando dá 2h16 da madrugada, Sarah acorda com luzes de sinalizadores e vários helicópteros passando por cima de sua casa. Ela sai do seu quarto assustada e chama pelo seu pai, mas Joel ainda não voltou da delegacia com Tony. Sarah liga a televisão e se depara com canais fora do ar e outros dando alerta para ficar em casa. O cachorro da vizinha bate em sua janela e está latindo bastante. Ela abre a porta e dá para perceber que o cachorro está bastante assustado. Sarah resolve ir para a frente da sua casa e ver novamente helicópteros passando por cima de sua casa. E o mais estranho é que não tem ninguém na rua. Ela resolve levar o cachorro de volta para sua casa, porém ele está com tanto medo que foge da coleira. Ao olhar para a casa da vizinha, percebe que a porta está aberta e ouve barulho de copo de vidro quebrando. Sarah está com bastante medo, mas mesmo assim resolve entrar na casa. Quando ela entra, percebe que a casa está bastante bagunçada e ouve um barulho vindo da cozinha. Enquanto está indo para a cozinha, Sarah ouve barulho de tiros vindo de outra casa, e isso lhe deixa mais assustada ainda. Ao entrar na cozinha, Sarah escorrega em uma poça de sangue. Quando ela levanta a cabeça, vê o seu vizinho todo ensanguentado e lhe pedindo ajuda. Ele tenta avisar olhando para o lado e, de repente, quando Sarah olha para o chão, vê a velhinha que estava estranha mais cedo sugando o sangue da senhora Cohn. A velhinha saiu da sua boca algo como se fosse vários tentáculos. Sarah fica em choque e sai correndo. A velhinha sanguessuga sai correndo atrás dela também. E nesse momento, Joel chega em seu carro junto com Tony e grita para Sarah entrar no carro. A velhinha cai no chão e parece que desmaiou, mas percebe a presença de Joel e vai em direção a ele. Joel acerta a velhinha com uma chave de roda no meio da cabeça. Sarah fica sem entender nada, pois ela acha que ele fez algo terrível. Joel, Tony e Sarah entram no carro e saem. A vizinha de Joel pede ajuda, mas ele manda ela entrar. Nesse momento, os humanos infectados já começam a aparecer na frente deles, e a única forma agora é fugir. Sarah tenta entender o que está acontecendo, e Joel explica que pode ser um vírus ou parasita que está fazendo isso com as pessoas. Ela pergunta se eles estão doentes também, e Tony diz que as pessoas da cidade estão mais infectadas. Enquanto estão na estrada, uma família pede ajuda, mas Joel se recusa a parar e pede para seguirem diante. Muita gente está tentando fugir pela estrada que eles estão. Então Joel pede para Tommy cortar pelo meio da grama, porém o exército está bloqueando tudo pela frente e eles são obrigados a ir por um caminho mais difícil. Tony pergunta para onde eles estão indo e Joel quer ir o mais longe possível. Enquanto estão indo para uma cidade vizinha, há vários aviões sobrevoando baixo. A cidade que eles estão chegando está sendo cercada pelos policiais, então Tommy tem que cortar as ruas para poder passar. Enquanto está fazendo isso, dá para ver a cidade um caos total. Enquanto estão tentando fugir do caos na rua, um avião está caindo na direção deles, e ao se chocar no chão, a roda do avião acerta o carro em que eles estão, e dá para perceber que ele capota. Eles desmaiam e quando acordam estão cercados de infectados. Enquanto estão saindo do carro, um outro carro bate atrás do deles que está capotado. Joel e Sarah ficam isolados de Tommy. Como Sarah está com o pé machucado, Joel tem que carregá-la. Logo em seguida, Joel e Sarah se deparam com vários infectados. E um deles percebe a presença deles, então Joel tem que sair correndo desesperado com a Sarah no colo. Enquanto estão quase sendo alcançados pelo infectado, ele leva um tiro na cabeça e um soldado aparece e aborda Joel com Sarah. Joel diz que Sarah está machucada no tornozelo, e o soldado passa essa informação para seu superior. O soldado recebe ordem e, pela postura dele, provavelmente seja para eliminar Joel e Sarah, ele atira, mas Joel e Sarah caem em um barranco. Enquanto o soldado está mirando sua arma para matar Joel, o soldado leva um tiro de Tommy. Joel olha para sua barriga e parece que levou um tiro de raspão, enquanto Sarah não tem a mesma sorte e provavelmente levou um tiro de fuzil na barriga. Sarah começa a entrar em choque e parece que está perdendo muito sangue. Joel pede para ele tentar se levantar, mas neste momento ela acaba morrendo nos braços de seu pai. O tempo se passa 20 anos depois. A cena corta para um garotinho caminhando sozinho em uma floresta em Boston. Ele avista um lugar cercado com muros altos. Ao chegar próximo de lá, os guardas que estão protegendo o local os avistam. O garotinho desmaia e é levado para dentro,
Ao entrar, ele já está acordado e Verna aparece um alerta de quanto tempo uma pessoa fica infectada dependendo de qual parte do corpo o fungo foi instalado. Os guardas do local têm um aparelho que é aplicado no pescoço e verifica se a pessoa está doente ou não. No caso, se ficar verde, não está infectado, e se ficar vermelho, significa que está. O garotinho tem o sinal vermelho, então ele está doente. Então é aplicada uma injeção nele que provavelmente seja para ele morrer. Do lado de fora, um grupo de civis estão jogando o corpo de pessoas que estavam infectadas em uma fogueira, e no meio deles está Joel carregando os corpos. E ele se depara com o corpo do garotinho que estava infectado e joga na fogueira. Agora, os civis trabalham para a Fedra, que é uma nova organização paramilitar que domina aquela região. Joel é pago para fazer trabalho pesado, no caso limpar bosta dos outros, carregar corpos e limpar o que for, e em troca recebe uma espécie de dinheiro local. O local parece ser bem seguro. Vários tanques de guerra e guarda fortemente armada protegem o local, e uma placa mostra o que acontece se você desobedecer às ordens. Em praça pública, quem desobedece às ordens é morto na frente de todos, e Joel está lá assistindo. Um guarda aparece e o chama discretamente para ir em outro lugar. Joel se encontra com ele em um beco, e agora dá para perceber que ele é contrabandista. Vende drogas e vários objetos ilegalmente sem a Fedra saber. Ele pergunta ao guarda quando o carro está pronto e ele diz que só falta convencer um guarda para executar o plano. O guarda diz que um grupo de rebeldes chamado Vagalumes estão fazendo ataques durante a noite e que é para Joel tomar cuidado. A cena corta para Tess, que é a namorada de Joel. Ela está sendo bastante agredida por uns contrabandistas que querem a parte dela, e a negociação é sobre uma bateria de carro. Nesse momento, enquanto estão conversando, uma explosão ocorre na parede e todos saem voando. Tess consegue se levantar e sai do local. Lá fora ela vê um carro da Fedra pegando fogo. Isso é sinal que os vagalumes estão atacando eles. A Fedra agora está na rua fazendo patrulhamento, e se pegarem a Tess, com certeza ela será presa. Um tiroteio entre a Fedra e os vagalumes começa a acontecer e Tess está encurralada e acaba sendo presa. A cena corta novamente para Ellie, que está acorrentada e presa em um quarto, e possivelmente seja os vagalumes que lhe prendeu naquele local. Joel vai até um local onde um cara usa um rádio para se comunicar com outros locais, e Joel quer encontrar Tommy, mas sem sucesso, pois ele não está respondendo mais. Joel pede para que o homem mostre o local da torre para ele e ir até lá. O homem diz que é muito arriscado do lado de fora, tem tudo que ele possa imaginar, ladrões, canibais, escravistas e tudo que é ruim. Joel chega em sua casa e começa a se preparar para a viagem que irá fazer atrás de Tommy. Ele usa um mapa para tentar achar a torre, mas parece que não está conseguindo. Tess consegue ser liberada pela Fedra e chega em casa também. Logo em seguida, Joel vê seu olho inchado e pergunta o que aconteceu com ela. Ela diz que foi atacada por 2 moleques e não conta a verdade para ele. Mas em seguida ela percebe que Joel não está acreditando nela. Então ela resolve contar a verdade, em que os contrabandistas venderam a bateria de que Joel estava precisando para sair de lá e ir atrás de Tommy. A cena corta para o grupo dos vagalumes se preparando para um ataque, e conhecemos a líder deles que se chama Marlene. Uma das integrantes questiona Marlene por que estão atacando Fedra sem sentido algum e por que a garota Ellie está trancada no quarto. Marlene diz que só é para seguir as ordens e nada mais. Ela explica logo depois que está fazendo isso para distrair a Fedra para longe de onde eles estão e entrega um papel para uma integrante, que dá para notar que ela fica bastante espantada com o que ver. Possivelmente seja a garota Ellie, que está no quarto, tem algo especial e que a missão é levá-la para outro lugar. Enquanto isso, Joel e Tess estão atrás do contrabandista Robert, e eles descobrem onde possivelmente a bateria pode estar. Já Ellie está lutando com uma corrente para se soltar, e enquanto isso cai em sua boca água de sanitário. Marlene entra na sala e devolve a mochila de Ellie. Ela puxa seu canivete e pergunta se Marlene está com medo. Marlene diz que era para ele começar a lhe agradecer por ter salvo a vida dela, pois se não fosse ela, os vagalumes teriam atirado em Ellie. Ellie pergunta por qual motivo Marlene lhe salvou, e ela diz que depois conta. Então Marlene solta as algemas dela. Ellie pergunta se pode ir embora, mas Marlene diz que não e que pergunta para onde Ellie deseja ir, se é para o colégio militar da Fedra, pois Ellie nasceu lá. Marlene diz que foi ela que mandou Ellie para lá quando era pequena,
E Ellie pergunta se Marlene é sua verdadeira mãe, mas ela diz que não. Ellie questiona novamente por que não pode ir embora, e Marlene diz que ela tem um propósito maior que todos naquele momento, e conta um segredo para Ellie naquele momento, e se ela contar para alguém ela morre. Neste momento, Joel e Tess chegam em um local onde possivelmente estará a bateria. Os dois passam por lugares sombrios e escuros. Em certo momento, Tess entra numa sala e vê um corpo de humano dominado pelos fungos, e Joel diz que está morto. Eles ficam com medo, pois Tess diz que aquele corpo não estava ali antes, e Joel fica observando para ver se realmente está morto. Eles sobem para um lugar que dá acesso a apartamentos, porém a porta está travada, e Joel vê sangue escorrendo pelo chão. Neste momento, Tess vê Robert morto com um tiro na cabeça e vários outros corpos no chão. Eles acham a bateria que estavam procurando, mas Tess logo consegue enxergar que a bateria está queimada e mesmo assim Robert tentou vender. Joel encontra Marlene de costas sendo ajudada a se levantar. Enquanto está andando, ele surge de uma porta e ataca Joel com seu canivete. Marlene diz que Robert tentou enganá-la vendendo a bateria velha e como ele não quis devolver o dinheiro, o tiro comeu solto. Joel pergunta por que Marlene está querendo uma bateria de carro, e ela responde que tem motivos suficientes para querer. Joel rebate dizendo que Marlene causou a briga entre ele e Tommy. Marlene fala que era para tirar Ellie da zona de quarentena da Fedra por esse motivo que ela queria a bateria, mas como agora não tem, ela está sem saída. Então ele pede que Joel faça essa missão, mas de início ele recusa dizendo que não tem tempo para isso. Marlene diz que tem um grupo de vagalumes esperando em um prédio do Congresso do lado de fora. Em troca disso, ela oferece a Joel tudo o que ele precisar. Então Joel e Tess decidem se vão ajudá-la ou não. Mas como Joel está precisando de um carro, eles decidem aceitar a missão. Ellie não gosta da ideia, mas é obrigada por Marlene a ir embora com Joel e Tess. Eles levam Ellie para o apartamento deles. Ela pergunta de Joel quem são Bill e Frank, pois viu anotado em um papel, e Ellie vê uma rádio que tem uma frequência que tem códigos para alertar Joel de alguma coisa. Enquanto estão matando tempo para chegar à noite, Joel e Ellie começam a conversar e ele pergunta se ela é filha de alguém importante. Ellie diz que é tipo isso. Ao anoitecer, eles se preparam para sair ao toque de recolher, ninguém pode estar na rua. Joel, Tess e Ellie saem de uma passagem secreta do chão que dá quase do lado de fora da zona. Ellie fica toda eufórica em estar do lado de fora, que é quase pega pelo guarda quando fica em pé. Os três saem abaixando para que ninguém os veja. Enquanto estão quase saindo da zona, eles se deparam com um guarda que estava fazendo xixi, e o guarda é o mesmo que Joel faz contrabando para ele. Porém ele fica com mais raiva ainda, pois tinha falado para Joel ter ficado em casa, e pede para que os três se ajoelhem no chão. O guarda começa a fazer os testes para ver se eles estão infectados. Ellie fica bastante assustada, só que nesse momento Ellie acerta sua perna seu canivete. O guarda se levanta e aponta sua arma para Ellie. Neste momento Joel lembra que aconteceu o mesmo com ele e sua filha Sarah, e ataca o guarda com vários socos na cabeça. Enquanto isso, Tess vê o aparelho de teste vermelho, e isso significa que Ellie está infectada. Ellie fica desesperada dizendo que não está doente e mostra seu braço com o fungo dentro. Mas o interessante é que o fungo não conseguiu se espalhar para o resto do seu corpo, pois ela está há semanas infectada e nada aconteceu. Os outros guarda ouvem o barulho que eles estão fazendo, então os três têm que sair o mais rápido de lá. Enquanto isso, o rádio de comunicação de Joel começa a tocar as músicas dos anos 80, e isso significa que algo deu errado com Bill e Frank. A cena foi cortada 20 anos atrás, em 2003, na cidade de Jakarta, que fica na Indonésia. Agora vamos saber de fato como esse fungo começou a se alastrar e sua origem. Enquanto uma senhora está jantando, 2 militares se aproximam dela e a colocam em um carro, porém ninguém fala nada. Mas em seguida ela questiona para onde estão a levando. O militar diz que estão levando ela para um instituto de pesquisa que estuda micologia. Ao chegarem lá, o local está totalmente protegido por soldados fortemente armados. Eles entram em uma sala de pesquisa e pedem para a especialista olhar o microscópio. E quando ela olha, dá para perceber que sua expressão ficou séria. E em seguida diz que ali tem o fungo Cordyceps. O militar diz que aquela amostra foi tirada de um corpo de um humano. A doutora não acredita que seja verdade, pois ela sabe que o Cordyceps não consegue sobreviver no corpo de um humano. Então,
Já que ela não acredita, o militar resolve levá-la até uma sala onde tem um corpo de uma mulher. Ao analisar a mulher, a doutora percebe que ela tem um tiro no meio da testa. O militar diz que ela tem uma mordida na perna esquerda. Então a doutora pega uma lâmina e corta a pele da mulher, e percebe que tem algo de errado dentro da pele da mulher morta. A doutora fica assustada. Então ela decide olhar dentro da boca da mulher com uma pinça. Assim que ela enfia na boca da mulher, ela sente algo duro e puxa com força, quando de repente sai algo como se minhocas cheio de fungos. A doutora entra em desespero e sai correndo do local. Em seguida, já mais calma, ela pergunta do militar quando a mulher foi mordida. E o militar diz que aconteceu há 30 horas atrás. Ela pergunta onde ocorreu, e o militar diz que foi em uma fábrica de farinha de trigo. A mulher que foi infectada morava em uma comunidade próxima da fábrica e atacou alguns dos operários também. A doutora pergunta o que fizeram com as outras pessoas mordidas. O militar diz que eles ficaram em observação e que tiveram a mesma reação agressiva da mulher, então eles tiveram que executá-los. Neste momento, a doutora faz uma pergunta importante. Quem mordeu a mulher? E o militar diz que não sabe quem foi. E a doutora responde dizendo que essa pessoa infectada ainda está solta por aí. O militar pede ajuda da doutora para criar vacina ou algum antídoto para parar a infecção, mas a doutora responde com muito nervosismo que em toda a sua carreira ela nunca viu isso e que não existe cura ou vacina que possa fazer contra esse fungo. E por fim, o militar pergunta o que deve ser feito naquele momento. E a doutora fala que tem que bombardear a cidade inteira para controlar a infecção. E ela começa a chorar, pois são milhões de pessoas que vão morrer. A cena corta para a atualidade e parece Ellie dormindo no chão. Em seguida, ela acorda e se depara com Joel e Tess apontando uma arma para ela. No caso, eles estão com medo ainda dela estar infectada e se tornar um parasita de fungos. Tess pergunta por qual motivo Marlenis estava com ela mesmo estando infectada. E Ellie diz que não está infectada, apenas foi mordida, porém o fungo não conseguiu se alastrar para o resto do seu corpo. Ellie vai fazer xixi, e Joel e Tess começam a discutir, pois ele quer voltar para devolver a Ellie, pois ele acha que cedo ou tarde o fungo vai infectar todo o seu corpo. Tess consegue fazer Ellie dizer a verdade sobre o porquê estão levando ela para os vagalumes, e Ellie diz que ela é especial e que seu sangue pode ser a cura para a infecção. Joel diz que sempre falam sobre isso e que nunca ninguém conseguiu a cura, e não agora que vai acontecer. Mas Tess consegue convencê-lo, pois eles terão o que precisam quando entregarem a Ellie. Mas Joel diz que se Ellie se quer tremer, ele mata ela, e ela brinca se fingindo que está se transformando em parasita. Eles começam a se preparar para sair e Ellie pede uma arma para usar, mas Joel e Tess não deixam. Ao saírem, Ellie fica encantada com a imensidão do lado de fora, pois ela nunca tinha visto como era. Enquanto estão andando, dá para ver buracos enormes de bombas. Tess fala para Ellie que assim que começou a infecção, começaram a bombardear as cidades. A estrada está bloqueada para eles prosseguirem em diante, pois um prédio tombou no meio do caminho, então eles têm que decidir por qual caminho vão. No caminho, Tess pergunta a Ellie como ela foi mordida. Ela diz que estava em um shopping dentro da zona de quarentena que tinha sido isolado, mas ela entrou assim mesmo sem saber que lá tinha um infectado. Tess pergunta sua idade e Ellie fala que tem 14 anos e diz que é órfã e que não é para eles se preocuparem, pois ninguém vai atrás dela. Os três entram em um prédio que está inundado. Ellie não sabe nadar e fica com medo, mas ela é forçada a entrar mesmo assim. Porém, uma passagem dentro dele está bloqueada novamente, então Tess tem que dar a volta por fora para abrir a porta. Ellie e Joel começam a conversar enquanto estão esperando e ela pergunta quanto tempo dura um infectado de Joel. Ele diz que alguns duram 1 a 2 meses, enquanto outros duram até 20 anos. Tess consegue abrir a porta e os três vão em direção a uma varanda. Ellie se pendura para olhar para baixo e enxerga vários infectados no chão, mas estão vivos. Ellie percebe que eles estão conectados e Tess explica que o fungo conecta o corpo de cada um por debaixo da terra. Joel diz que eles têm que ir para outro lugar, então decidem ir para um museu. Ao chegarem perto, dá para perceber que o museu está infestado de fungo para todo lado e que ali pode ser uma péssima ideia para passar. Porém, eles não têm saída e o único jeito é entrar. Ao entrarem, o local está totalmente escuro, então precisam usar lanternas para ver. Enquanto estão andando, Ellie acha um corpo todo machucado, mas parece ter sido morto recentemente. Tess fica com medo, pois pode ter algo dentro do museu.
A possível passagem para eles saírem dali está no terraço, então precisam subir as escadas bem devagar, pois pode ter infectados no local, porém a escada está muito velha e começa a tremer. A cada degrau vão aumentando a quantidade de infectados que estão em decomposição. Eles chegam no andar superior e parece não ter nenhum infectado, e neste momento a escada o qual eles entraram desaba. Com o barulho da escada caindo fez com que acordasse os infectados que estavam naquele andar. Eles se deparam com um infectado chamado instalador, que usam os estalos do dente para se guiarem, pois não enxergam. Joel, Tess e Ellie ficam encurralados, pois há 2 infectados. Um deles consegue achar Joel e o ataca. Tess e Ellie saem correndo do outro, mas acabam tropeçando. Ellie consegue se esconder por debaixo da mesa, enquanto Joel consegue fugir e se esconder também. Ele se junta com Ellie, que está agachada no chão. Ele pisa em um vidro e acaba chamando a atenção do infectado e lhe ataca em seguida. Joel consegue matar um infectado e Tess atinge o outro com uma machadinha na cabeça, e Joel usa o fuzil para finalizar. Ellie tem um corte em seu braço, mas Joel e Tess já sabem que ela não pode ser infectada e só pedem para ela enfaixar o braço. Ao chegarem no local em que os vagalumes estavam para estar, não se encontra ninguém. Joel e Tess ficam com medo de ser uma emboscada. Então Joel decide avançar e vasculhar o local. Ao abrir a porta de um caminhão, percebe que tem sangue em toda parte e um corpo caído no chão. Ellie vê pegadas de sangue no chão indo em direção ao prédio e entra lá dentro. Vários corpos no chão e eles ficam sem entender naquele momento o que aconteceu ali. Joel analisa e vê que um dos vagalumes foi mordido por um infectado e os outros acabaram morrendo por conta disso. Tess entra em desespero atrás de alguma coisa ou pista que possa fazer eles levarem Ellie, mas Joel diz que ali é o fim e que é para eles voltarem. Nesse momento, Tess diz que vai ficar e Joel não entende. E Ellie diz que ela está infectada, então Tess mostra uma mordida enorme em seu pescoço e ali ela já sabe que é seu fim. Ela pede para Ellie tirar o pano do braço e mostra o arranhão que Ellie tem e diz que aquilo ali é real, que tem grande chance de Ellie ser a cura. Tess diz que é para levar Ellie para Bill e Frank, que são amigos de confiança de Joel, e que eles vão poder ajudar. Joel diz que não quer, mas Tess consegue convencê-lo. Nesse momento, um infectado acorda e tenta atacar Ellie, mas Joel atira na cabeça dele, no entanto, como os infectados são conectados pelo chão. Isso faz com que acorde os outros e uma horda de infectados estão indo na direção deles. Joel vai olhar na porta e eles estão a 1 minuto de lá. Tess começa a derramar gasolina no chão e jogar várias granadas para garantir que os infectados não sigam eles. Joel fica em choque por ela estar ali pronta para se sacrificar e arrasta Ellie junto para irem embora. Tess pega um isqueiro e fica tentando acendê-lo, mas não está funcionando. Vários infectados passam correndo, mas um deles consegue sentir sua presença e para. Ele vai em direção a Tess e dá um beijo nela, passando os fungos para sua boca. Mas neste momento Tessa consegue acender o isqueiro, fazendo com que o local exploda completamente. Ellie não acredita que Tess tenha se sacrificado por eles, mas no entanto ela estava infectada, iria morrer cedo ou tarde. Agora Joel tem a missão de proteger Ellie até a casa de Bill e Frank. Deixa aí no comentário se você quer ver a sequência dessa série. Este vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.